Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou continuar falando sobre agentes trombóticos e anestesia regional, segunda parte da discussão, da divulgação do guideline, o último guideline de 2022 da Sociedade Europeia de Anestesia, que discursa e versa sobre esse assunto tão importante. O Fundaparinux é uma substância sintética que tem a ação semelhante à heparina, tem uma ação, um mecanismo de ação indireto, ela atua se ligando à antitrombina 3 e gerando um aumento importante da ação dessa antitrombina 3 que inibe os fatores de coagulação da via intrínseca da cascata de coagulação, principalmente os fatores 2, 9, 10, 11 e 12. Lembrando sempre que a heparina tem uma capacidade de aumentar até 1000 vezes a ação dessa antitrombina 3, enquanto o Fondaparinux aumenta ali em torno de 300 vezes essa intensidade de ação. Embora essa atuação da antitrombina 3 também seja variável em termos de intensidade, dependendo do fator que se considera que esteja sendo inibido por ela. Além disso, de forma semelhante à heparina de baixo peso molecular, o Fundaparinux é uma molécula pequena, diferente da heparina não fracionada, que possui algumas moléculas maiores. A Fundaparinux e a heparina de baixo peso molecular têm a ação predominante sobre a inibição do fator 10. A heparina não fracionada ela consegue pela presença de macromoléculas na mistura da heparina não fracionada, consegue englobar o complexo formado pela antitrombina 3 e a trombina, o fator 2. Esse complexo, então, englobado pela heparina não fracionada, exerce, então, é bloqueado de maneira mais intensa. O Fondaparinux ele é normalmente utilizado em dosagens maiores ou menores, ela é utilizada exclusivamente por via subcutânea e vem em ampolas de 0,5 ml contendo 2,5 mg. As doses baixas ou profiláticas são doses menores ou iguais a 2,5 mg por dia e devem ser suspensas 36 horas antes de procedimentos de risco que envolvam neuroeixo, bloqueio nervoso profundo ou cirurgias que possam, caso venham a apresentar sangramento ou hematoma importante, levar a risco de perda funcional ou de vida. Então, o Fondaparinux utilizado em doses profiláticas deve ser suspenso 36 horas antes do procedimento, isso é considerado classe de recomendação C. Porém, pacientes que apresentam clearance de creatinina reduzido abaixo de 50 ml por minuto devem ter a dose do Fundaparinux profilática reduzida para 1,5 mg por dia e se não tiverem essa redução da dose, eles devem ter a administração interrompida 72 horas antes. Isso também é considerado recomendação 1C. Pacientes que vêm utilizando o Fondaparinux em dose elevada, o esquema de posologia terapêutica acima de 2,5 mg por dia, contraindicam a manipulação de neuroeixo, também recomendação C. Em geral, esses pacientes que recebem Fondaparinux em esquema terapêutico têm a sua dosagem escalonada segundo o peso. Pacientes com peso corporal abaixo de 50 kg vão receber 5 mg por dia. Pacientes entre 50 e 100 kg vão receber 7,5 mg por dia. E pacientes com mais de 100 kg de peso vão receber 10 mg por dia. É importante que seja, então, respeitada a contraindicação de manipulação do neuroeixo, mas se for inevitável essa manipulação, a situação emergencial, é importante que se tente deixar retornar o teste de anticorpo antifator 10 calibrado ao normal, recomendação 2C. E se há uma cirurgia eletiva programada que se possa fazer com uma suspensão adequada do Fondaparinux,
Se o indivíduo estiver tomando o Fondaparinux em doses elevadas, as doses terapêuticas, ele deve ser suspenso 4 dias antes do procedimento, recomendação 2C. E deve ser, ainda assim, realizado o teste de anticorpo antifator 10 calibrado. Lembrar também que o Fondaparinux tem uma grande indicação em indivíduos que receberam heparina e desenvolveram a trombocitopenia induzida pela heparina. A heparina, ao se ligar à plaqueta, muitas vezes acaba estimulando a liberação de fator 4 plaquetário, que atua como apteno. Esse apteno, o fator 4 plaquetário, ele atrai anticorpos que provocam a aglomeração de plaquetas e esses agregados plaquetários podem se depositar em vasos menores, causando obstrução e até necrose tecidual. Indivíduos que vêm em uso de heparina por mais de 5 dias devem ter a contagem plaquetária realizada para avaliar se não está desenvolvendo essa síndrome, que pode ser de grande risco também. O retorno do Fondaparinux nos pacientes que foram submetidos à manipulação do neuroeixo deve respeitar os guidelines pronunciados, já comentados nas nossas discussões anteriores, nesse e no primeiro vídeo sobre esse guideline. Portanto, retornar em cerca de 6 a 8 horas após a manipulação do neuroeixo, após o término da cirurgia, nos pacientes que recebem dose profilática, doses menores, e nos pacientes que recebem as doses mais elevadas, retornar com 12 horas, e naqueles pacientes que apresentam grande risco de sangramento ou que apresentam insuficiência renal ou algum impeditivo maior, esse tempo deve ser duplicado, ou seja, o dobro do tempo, tanto na questão, na estratégia profilática quanto na estratégia terapêutica. As orientações até agora sobre o Fondaparinux são estendidas às pacientes gestantes que vão receber algum tipo de anestesia e também naqueles pacientes que vão receber o bloqueio profundo, bloqueio periférico profundo, sendo considerado recomendação C. É preciso que se avalie nos pacientes que, por algum motivo, não possam ser submetidos à anestesia geral e que necessitem, de maneira emergencial, bloqueio periférico ou bloqueio de neuroeixo, a avaliação da relação entre risco e benefício, se por acaso a alternativa seja o bloqueio profundo, discutindo isso com a equipe anestésico-cirúrgica e com o paciente. Em situações de bloqueio superficial, não há necessidade de se alterar o esquema posológico do Fondaparinux, nem interromper antes e nem retardar o reinício após o procedimento de bloqueio periférico superficial. Em relação às gestantes que eventualmente precisem, durante a utilização do Fondaparinux, ser submetidas a algum tipo de anestesia cirurgia, não há nenhum consenso, a evidência ainda não é suficiente para se estabelecer uma resposta ou alguma orientação. O ácido acetil salicílico, como já é conhecimento de todos, tem uma ação bloqueadora sobre a ciclooxigenase, porém é uma ligação irreversível. Como a plaqueta tem um tempo de vida em torno de 7 a 10 dias, aquela plaqueta que estava circulando enquanto o paciente foi submetido a uma dose profilática ou terapêutica de aspirina, essas plaquetas vão ter, então, a sua atividade de adesão e agregação bastante reduzidas, possibilitando o aumento do risco de hemorragia em algumas situações. Mas nos pacientes, então, que recebem doses apenas profiláticas, abaixo de 200 mg por dia, aquelas doses menores, eles não contraindicam os bloqueios de neuroeixo, a não ser que haja associação com outras drogas ou algum outro comemorativo em termos de comorbidade, mas analisando apenas o ácido acetil salicílico em doses abaixo de 200 mg, não há contraindicação para a realização de bloqueio do neuroeixo, bloqueio de nervo periférico profundo, e não há necessidade de reversão desse bloqueio plaquetário, até porque a reversão
com a utilização da aspirina, se houver necessidade, é apenas através da transfusão de plaqueta, mas nessa dose não há necessidade, segundo o guideline, de alteração de conduta. Se possível, preferir a realização da raquianestesia ao invés da peridural, uma vez que a anestesia peridural incorre em um risco maior quando comparado com a raquianestesia, já que é uma punção com agulha mais calibrosa e muitas vezes e aumenta a incidência de lesão vascular. Isso é considerado uma recomendação 1C. Pacientes com doses que recebem doses maiores de ácido acetilsalicílico e que necessitam de ser submetidos à intervenção de neuroeixo ou bloqueio nervoso profundo, ou até cirurgias que sejam relacionadas com tecido nobre, como a cirurgia neurológica e cirurgia de ressecção transuretral de próstata, cirurgia oftalmológica, a indicação, segundo o guideline, de interrupção do ácido acetilsalicílico na dose terapêutica entre 3 a 7 dias, tendo a opção por menos tempo naquelas situações de menor risco e aumentando o tempo até 7 dias nas situações de maior risco. E por que esperar apenas 3 a 7 dias? Como dissemos, as plaquetas elas têm um tempo de vida de 7 a 10 dias, mas elas são repostas diariamente pelo tecido hematopoético. Então, dependendo do tipo de cirurgia, a reposição entre 3 a 7 dias daquelas plaquetas que vão sendo retiradas da circulação pelo sistema retículo endotelial pode ser ou deve ser suficiente para estabelecimento da capacidade trombogênica desse paciente e evitar sangramentos ou riscos maiores. E em relação ao retorno do ácido acetilsalicílico no paciente que vem recebendo doses maiores, esse retorno deve ser acontecer apenas 6 horas após a interrupção da manipulação. Então, supondo que a coagulação ela se estabelece, a hemostasia se estabelece cerca de 8 horas após, ou até 8 horas após o evento cirúrgico, se você administra a aspirina no paciente 6 horas após, ele vai ter mais umas 2 horas ali para atingir o nível sérico máximo, o pico de concentração sérica. Então, 6 mais 2 horas para atingir esse nível sérico elevado, vai somar o tempo de 8 horas, que é o tempo considerado suficiente para a hemostasia. Então, lembrando que a aspirina tem essa capacidade de ligação irreversível com a ciclooxigenase e durante esse período, então, existe esse turnover que vai substituindo aquelas plaquetas mais envelhecidas e pondo na circulação as plaquetas mais jovens, já sem a ação da aspirina. E de interesse em relação à meia-vida da aspirina, que é bastante curta, cerca de 20 minutos até 2 horas, ela pode ter esse tempo curto de meia-vida, mas o que não foi eliminado, o que está ligado à ciclooxigenase, vai permanecer ali durante o tempo de vida daquela plaqueta. Então, embora tenha essa meia-vida curta, o tempo de ação da aspirina é extremamente mais longo. Outra classe importante de antiplaquetários são os inibidores dos receptores P2 e Y12, que se constituem de agentes do grupo das tianoperidinas e do ticagrelor. Essas são substâncias que, na verdade, são prodrogas, são administradas e dependem de metabolização para se transformarem em drogas ativas e, portanto, dependem da capacidade metabólica de cada indivíduo. Entre eles, o clopidogrel, uma tianoperidina que tem bastante variabilidade de farmacogenética entre os indivíduos e a capacidade maior ou menor de metabolização da droga-mãe, vai gerar em alguns indivíduos uma ação mais ou menos intensa, dependendo da sua capacidade de metabolização. Os outros agentes não têm tanta variabilidade interindividual
e dependendo do tempo de latência de cada um deles e do tempo de ação, do tempo da capacidade de ligação e bloqueio da capacidade de agregação e adesão plaquetária, eles vão ter o tempo tanto de parada, de interrupção da sua administração, quanto o tempo de retorno da sua administração, dependendo desses fatores farmacocinéticos. O ticagrelor, em geral, deve ser suspenso até pelo menos 5 dias antes de procedimentos que envolvam essa manipulação de neuroeixo ou bloqueio nervoso periférico profundo ou cirurgia de grande risco, como as mencionadas anteriormente. Então, seguindo os protocolos e a orientação desse guideline, o ticagrelor deve ser suspenso 5 dias antes, o clopidogrel entre 5 a 7 dias e o prasugrel é em torno de 7 dias, isso é uma recomendação C. O tempo de retorno também varia de uma substância para outra. O clopidogrel, em doses de até 75 miligramas, deve ter o seu retorno imediato. Não há contraindicação para o retorno imediato nessa dose. Em doses maiores, de cerca de 300 miligramas, o retorno do clopidogrel deve ser de 2 dias após, deve aguardar 2 dias após a manipulação de neuroeixo, essas circunstâncias de risco de sangramento. Então, o clopidogrel então, vai depender da dose. 75 miligramas pode ter retorno imediato, 300 miligramas vai ter um retorno 2 dias após a manipulação. O ticagrelor e o prasugrel devem ter um retorno de um aguardo de 24 horas para retornar. Eles têm uma latência mais curta e então esse tempo em relação à dose convencional pode ser maior do que deve ser maior do que o clopidogrel em doses menores, porém vai ser de 24 horas, um tempo menor do que aquela dose plena do clopidogrel. Então, repetindo, clopidogrel até 75 miligramas, pode retornar imediatamente. O ticagrelor e prasugrel retorna após 24 horas e o clopidogrel em dose de 300 miligramas retornar 2 dias após a manipulação. E pacientes que têm catéter instalado no espaço peridural, pacientes com catéter de bloqueio nervoso periférico profundo, eles não devem ter essa terapia reiniciada até a remoção desse catéter. O guideline ainda orienta, adverte quanto a algumas medidas de segurança, como por exemplo, em pacientes em terapia combinada com 2 substâncias antitrombóticas, para saber qual que é o tempo que vai aguardar ou de suspensão ou de retorno. Então deve sempre usar como referência o tempo daquela droga que exige um intervalo maior para suspensão e para retorno. Então, é uma substância que é uma orientação, uma recomendação C, o intervalo da droga com maior tempo de interrupção ou de retorno é o que vai guiar a orientação desse caso. Pacientes com catéter instalado, que são submetidos que vêm recebendo drogas antitrombóticas ou que eventualmente recebem inadvertidamente drogas antitrombóticas durante a sua permanência ou que tem a necessidade de manipulação, esses pacientes devem receber uma monitorização tanto clínica para avaliação de risco, a monitorização laboratorial e neurológica, até o tempo de 24 horas ou o tempo considerado de segurança para retorno da capacidade hemostática desse paciente, né? Então, é de extrema importância o acompanhamento desse paciente. Pacientes com catéter instalado,
que necessite de entrar iniciar a administração de qualquer antitrombótico, principalmente se for dose de saturação, a dose em bolos, a dose de ataque, esse catéter deve ser removido antes do início dessa terapia antitrombótica. Isso é considerado recomendação 2C. Pacientes que vêm recebendo os agentes venosos, aqueles que foram submetidos a cateterismo ou receberam algum tipo de antitrombótico venoso, como os inibidores do receptor 2B3A, né, o abciximab, tirofiban e etc. E os inibidores da trombina também, argatroban, bilivarudina, a desirudina. Esses pacientes devem ser, se eles estão ou receberam ou vão ter que começar a receber essa substância e eles estão com catéter ou eles estiveram com catéter durante a terapêutica, eles devem ser avaliados continuamente também, tanto clínica quanto laboratorialmente. E naqueles pacientes que estão com catéter e por alguma emergência qualquer tiveram que receber esses antitrombóticos venosos, eles só devem ter esse catéter manipulado ou para administração de substância ou retirada, mobilização, qualquer que seja o procedimento, deve aguardar 4 a 5 meias-vidas da droga que está sendo utilizada nele, ou que vai ser utilizada, né, na sequência. Uma série de orientações gerais são também elencadas pelo guideline presente. Atenção ao fato de que o score de risco de sangramento não deve influenciar no tempo de interrupção ou retorno da terapia antitrombótica. Essa interrupção deve ser baseada na relação entre risco-benefício, no tipo de cirurgia e o tempo vai ser determinado principalmente pela latência dessas substâncias e pela meia-vida delas. Isso é a recomendação 2C. Pacientes em terapia com antagonistas da vitamina K devem ter o INR como o ponto principal de atenção. Deve haver normalização do INR para a realização de procedimentos eletivos de risco, independente do tempo. Isso é recomendação 1C, e é tirado do fato de que, apesar da recomendação geral de suspender, de se interromper a varfarina 5 dias antes, isso não é suficiente para gerar uma segurança maior para esse paciente, uma vez que o INR pode ainda não ter se recuperado de maneira significativa. Portanto, mesmo interrompendo com 5 dias antes, há de se fazer a avaliação pela mensuração do INR, que deve estar normalizado ou pelo menos abaixo de 1,5. Pacientes em utilização de heparina não fracionada em doses elevadas, aquelas doses terapêuticas, eles devem ter a normalização ou do tempo de coagulação ativado, ou do TTPA, ou da atividade de fator 10, que deve ser igual ou menor que 0,1 unidade internacional por ml. Isso é recomendação 1C também. A normalização da atividade anti-fator 10 também é o objetivo na suspensão da heparina de baixo peso molecular. Recomendação 2C. E é preciso que tenha muita atenção, principalmente em relação a isso, principalmente nos pacientes obesos, frágeis, idosos, e tendo atenção porque nesses pacientes a atividade de antifator 10 ainda pode estar elevada como efeito residual nesses pacientes que podem ter eventualmente dificuldade de eliminação da substância. Em relação aos antagonistas do fator 10 ou da trombina, fator 10, lembramos que é a apixabana, endoxabana e varoxabana, e o inibidor da trombina da bigatrana. Eles podem, em pacientes, e devem, em pacientes que vão ser submetidos a cirurgia de grande risco de sangramento ou apresentam grande risco de fenômeno tromboembólico,
ter a sua suspensão e o término do seu efeito controlado pela concentração sanguínea. A concentração sanguínea, tanto de um quanto do outro grupo, deve estar abaixo de 30 nanogramas por ml para a segurança na realização dos procedimentos de neuroeixo, procedimento com bloqueio de nervo periférico profundo, ou cirurgias que possam, com o seu sangramento, levar à perda funcional ou perda de vida. Então, abaixo de 30 nanogramas por ml. De maneira alternativa, esses pacientes podem utilizar outros testes. Os pacientes que vêm em uso de antagonistas do fator 10 podem também ser submetidos ao teste antifator 10, que deve estar igual ou menor que 0,1 unidade internacional por ml. E em relação à dabigatrana, a alternativa é a realização do teste do tempo de trombina, que deve estar normal ou abaixo do normal para a realização segura dos procedimentos. Todas essas recomendações são consideradas 2C nesse guideline, e é importante atentar para o fato de que, na presença de insuficiência renal, esses valores podem estar aumentados, mesmo tendo respeitado o tempo ideal de suspensão, de interrupção da terapia com essas drogas. Portanto, nesses pacientes com insuficiência renal, é mais importante ainda a realização desses testes, ou da avaliação da concentração, ou do teste antifator 10 para antagonistas do fator 10 e tempo de trombina para usuários da dabigatrana. Se esses pacientes vêm utilizando doses baixas dessas drogas, dos dois grupos mencionados, antagonista da trombina ou do fator 10, mas em doses baixas, desnecessário é a realização do exame laboratorial, considerado recomendação 2C, mas pode, na insuficiência renal, ser considerada a realização dos testes, tá bom? Então, se o paciente tem insuficiência renal, mesmo em doses baixas, pode ser considerado realizar esses testes para gerar uma segurança maior. Pacientes a receber bloqueio superficial não precisam de exame laboratorial, não há evidência sobre testes para pacientes recebendo aspirina ou bloqueador dos receptores P2 e Y12, como tireopiridina e ticagrelor, ambas são recomendações 2C, e o guideline não recomenda a interrupção ou reversão de uma anticoagulação apenas com o objetivo de realizar um bloqueio. Uma orientação em relação à eventual necessidade por outro motivo, um paciente que eventualmente precise de uma cirurgia emergencial e não haja possibilidade de outra técnica anestésica, um caso eventual assim, então pode ser feita a reversão da anticoagulação com a varfarina através da utilização de concentrado de complexo protrombínico, com o objetivo de reverter, de normalizar o INR e associar a vitamina K 10 mg por via intravenosa ou intramuscular, dependendo da composição utilizada, e sempre que possível fazer a avaliação da relação do risco-benefício. Esses pacientes também devem ser acompanhados posteriormente em relação a alterações clínicas e neurológicas para eventual diagnóstico de intercorrências. Pacientes em uso da bigatrana podem, em casos de necessidade, ter o seu efeito revertido utilizando o idarucizumab, que é um anticorpo que acopla com a dabigatrana e interrompe a sua ação. É uma conduta que pode ser feita em situações especiais, como mencionado aqui para a varfarina também, mas sempre avaliar a relação risco-benefício da interrupção do efeito, da reversão do efeito da bigatrana de maneira rápida, sem uma programação adequada. Aqui também recomendação 2C. A utilização de concentrado de complexo protrombínico interrompe ou reverte o efeito da varfarina, como foi dito anteriormente,
mas ela não altera o tempo de interrupção da bigatrana e nem dos antagonistas do fator 10, nem o tempo de interrupção, nem o tempo de retorno. E a andexanet alfa, que é o antídoto para os antagonistas do fator 10, também não altera o tempo de interrupção e retorno dessa substância. Ambas aqui são consideradas recomendação 2C. Em relação à heparina não fracionada, se houver necessidade de interrupção do seu efeito, esse efeito é revertido utilizando a protamina, onde existe uma relação de dose de 1 miligrama de heparina sendo bloqueado por 1 miligrama de protamina. Portanto, para cada 1 miligrama de heparina, devemos utilizar 1 miligrama de protamina até os 30 primeiros minutos de utilização da heparina. Lembrando que a protamina tem, para cada 1 ml, 1.000 unidades internacionais ou 10 miligramas, e a ampola tem 5 ml. A heparina tem, para cada ml, tem 5.000 unidades ou 50 miligramas. Então, nessa relação de 1 miligrama para 1 miligrama, para cada 1 ml de heparina, vamos precisar de 5 ml de protamina para reversão. Isso se utilizar até os 30 primeiros minutos após a administração da heparina. Lembrando sempre que a dose excessiva de protamina pode gerar uma resposta paradoxal, onde ela deixa de interferir na ação da heparina, diminuindo ajudando a diminuir o sangramento, e atingindo doses excessivas, isso pode começar a ter um efeito direto da protamina como uma substância anticoagulante. Isso vai ser visto no diapositivo posterior. Em relação à heparina de baixo peso molecular e Fondaparinux, não há nenhuma recomendação para reversão de seu efeito na programação para a realização de procedimentos de risco de sangramento. Então, como foi dito anteriormente, até os 30 primeiros minutos após a administração da heparina, para cada 1 miligrama de heparina ou 100 unidades de heparina, vamos utilizar 1 miligrama de protamina. Entre 30 e 60 minutos, essa relação diminui. Vamos precisar de 0,5 a 0,75 miligrama de protamina para reverter aquele mesmo miligrama de heparina. Passando de 60 minutos até 120 minutos, a relação é de necessidade de 0,375 até 0,5 miligrama de protamina para cada 1 miligrama ou 100 unidades de heparina. E acima de 120 minutos, a dose cai ainda mais, fica entre 0,25 até 0,375 miligramas de protamina para cada 1 miligrama de heparina. Obviamente, essas doses vão ser utilizadas na dependência do risco maior ou menor de sangramento e observando sempre a resposta, principalmente se a resposta for point of care, como por exemplo o tempo de coagulação ativada, que tem uma resposta mais ou menos rápida e segura, para se observar se há necessidade de mais protamina para correção de efeitos residuais. Importante também a administração lenta e gradual. A protamina pode gerar reação alérgica, hipotensão por vasodilatação, então deve ser administrada com bastante cuidado. E aqui nesse diapositivo podemos ver à esquerda a curva de resposta à administração da protamina, onde aumentando-se a dose de protamina até atingir a sua dose ideal, você tem a diminuição do sangramento de maneira progressiva. À medida que se aumenta ainda mais a dose da protamina, começa a reverter esse efeito hemostático, começa a surgir o sangramento de novo. Isso se deve, como está demonstrado nessa figura à direita, a demonstração esquemática do efeito da protamina, que em dose ideal neutraliza a heparina, mas em dose aumentada vai diminuir a produção de trombina por bloqueio ou inativação dos fatores 5, 7 e 8 predominantemente, e também por começar a gerar um aumento da fibrinólise, tudo isso por ação da dose excessiva da protamina.
Pacientes que recebem antiplaquetário para saturação em emergência, principalmente por via intravenosa, como por exemplo os pacientes de IAM que vão ser submetidos à angioplastia, eles têm o bloqueio profundo ou bloqueio de neuroeixo contraindicado. Isso aí é recomendação C e é corroborado pelo fato de que esses pacientes normalmente são pacientes de maior risco e o bloqueio muitas vezes pode trazer outras consequências, mas em relação ao risco de sangramento, o guideline orienta definitivamente que é proscrito realizar bloqueio de nervo periférico profundo e a manipulação de neuroeixo. Não há evidência sobre reversão de inibidor dos receptores P2 e Y12, como as tianopiridinas e o ticagrelor. O ultrassom ele reduz a chance de punção venosa em bloqueios profundos e bloqueio de neuroeixo, porém eles não alteram, não é porque vai usar ultrassom que você vai reduzir o tempo de interrupção dos antiplaquetários ou dos anticoagulantes. Então, a utilização traz uma técnica mais segura, a utilização do ultrassom, porém ela não significa por isso que precisa ou que dá segurança à redução da administração dessas substâncias antitrombóticas. Isso aí é recomendação C. Pacientes submetidos à manipulação de neuroeixo, bloqueio nervoso periférico profundo, cuja punção seja traumática ou que tenha sinais de lesão vascular, necessitam de ser avaliados quanto à possibilidade ou necessidade de retardar o retorno da terapia antitrombótica. Isso é considerado recomendação 2C. E eles devem ser monitorizados, recomendação 1C, é importante que sejam acompanhados tanto clínica quanto neurologicamente e que sejam informados e orientados a informar qualquer alteração sensitiva ou motora e a avaliação deve ser periódica nas primeiras 24 horas, considerado recomendação 2C. Pacientes que apresentem déficit suspeito, tanto motor quanto sensitivo, devem ser avaliados de maneira urgente pelo especialista e deve ser idealmente realizada uma ressonância magnética. Isso aí é considerado recomendação C. Se houver confirmação ou forte suspeita de lesão e de compressão nervosa, essa descompressão deve ser realizada em até 6 horas. Deve ser feita de maneira emergencial para que não aconteça lesão neurológica permanente. Isso é considerado recomendação 2C. Aqui um exemplo prático de paciente em utilização de anticoagulante, um paciente é um guideline da publicação também da Sociedade Europeia, aqui a Sociedade de Cardiologia que divulgou, publicou esse guideline em 2020. Então, os pacientes que vêm em utilização de anticoagulante do tipo varfarin com o objetivo de reduzir o risco tromboembólico devido à fibrilação atrial associada à lesão orovalvular. Se o paciente vem em uso de varfarin, suspende o varfarin 5 dias antes, 4 dias antes começa a heparina, seja heparina não fracionada ou de baixo peso molecular. Se ele utilizou a de baixo peso molecular no dia anterior, ele substitui pela heparina não fracionada e, sendo assim, ou com a heparina não fracionada desde do quarto dia que antecede o evento, o procedimento, então ele vai poder manter essa heparina não fracionada até 6 horas antes do procedimento. No momento do procedimento é realizada a avaliação hematológica ou através do TAP, preferencialmente através do TAP, observando o INR que deve estar normalizado pelo menos abaixo de 1,5. Após a realização do procedimento, então programa-se o retorno da heparina 12 a 24 horas depois do procedimento, dependendo da relação entre risco e benefício dessa
desse retorno, se ele tem mais risco de fenômeno tromboembólico ou de sangramento, dependendo da cirurgia que ele realizou. Enfim, ele inicia a heparina 12 a 24 horas depois e 24 horas depois ele inicia o varfarin novamente. Lembrando que iniciar o varfarin sem preparar o paciente com heparina, ele começa a apresentar um risco de desenvolver fenômeno tromboembólico, porque antes de ele apresentar o bloqueio dos fatores de coagulação, ele apresenta o bloqueio da proteína C e S. E sem a proteína C e S, ele vai ter aumento da chance de apresentar bloqueio. Isso acontece porque a varfarina ela bloqueia a vitamina K e bloqueando a vitamina K, ela interrompe a maturação dessas substâncias, das proteínas de coagulação, fator 2, 7, 9 e 10, mas também dos fatores anticoagulantes S e proteína C e S. Como a proteína C e S tem uma meia-vida mais curta, ele vai ter uma sobressaída maior durante mais tempo dos fatores de coagulação, podendo gerar naquelas primeiras horas um risco maior de fenômeno tromboembólico. Então, se inicia primeiro a heparina, o ideal é isso, e depois inicia a varfarina. E aí vai interromper a heparina quando ele atingir o NR, que é o alvo, de acordo com o tipo de lesão orovalvular que ele apresenta. Se é aórtico, o alvo é entre 2 e 3 de NR, se for mitral é entre 2,5 e 3,5, e aí quando ele atingir esse alvo terapêutico do NR, ele interrompe a heparina e continua com seu esquema prévio ao procedimento, como ele vinha mantendo anteriormente. Então, esses são os cuidados nesse tipo de caso, e é apenas uma ilustração que traz uma luz para os mais jovens, os menos experientes, que ainda não têm muito conhecimento do assunto. Terminamos aqui a segunda parte da apresentação, da divulgação e dos comentários sobre o último guideline de 2022 da Sociedade Europeia de Anestesia sobre agentes antitrombóticos e anestesia regional. Espero que tenham gostado do conteúdo e, se gostarem, compartilhem, deem um like e se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado.